Fala, meus queridos velocistas, tudo bom com vocês? Pessoal, finalmente tivemos o retorno da quarta temporada de Superman Lois, também conhecida como última temporada de Superman Lois, com episódios reduzidos, com orçamento reduzido, com elenco reduzido, com um monte de coisa reduzida para tentar manter o padrão de qualidade que essa série começou. Superman Lois acabou voltando essa semana, na segunda-feira, lá na CW, com 2 episódios, e eu vou dizer curiosamente que foi o caso de não sair legendado esse episódio, pelo menos até a data de gravação desse vídeo, tá? Porque eu não sei se quando você for ver esse vídeo, quando ele já estiver postado, se já vai estar em mais sites. Mas até o momento, o único lugar legendado que dá pra você assistir é com o link que eu vou disponibilizar na descrição. E quem legendou foi a nossa equipe da Legado Flash Brasil, mas dá pra entender bastante coisa, tá ok? Minha recomendação é que vocês baixem o episódio, porque se muita gente for acessar simultaneamente, pode dar algum bloqueio, tá ok? E bom, pessoal, sem mais enrolações, vamos falar sobre esse começo de temporada que está adaptando o arco A Morte do Superman. Sem mais delongas, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à Terra 22, mais conhecido como Legado Flash Brasil. Muito prazer, meu nome é Léo, e se você for novo aqui neste canal, então seja muito bem-vindo. Aqui eu falo sobre cultura pop no geral, Marvel, DC, Flash e também Superman and Lois. Então pra você que gosta desses conteúdos, eu já te convido a se inscrever no canal clicando nesse botãozinho vermelho. Não esquece de deixar seu like no vídeo, que isso daí me ajuda muito. E por fim, mais ou menos importante, ative as notificações para não perder nenhum vídeo futuramente. Muito obrigado, de verdade. Pessoal, por mais que sejam 2 episódios, ou seja, foi mais de 1 hora e pouco de conteúdo, a gente viu que a história não andou muito pra frente. Aconteceram sim algumas coisas, a gente viu a luta do Superman contra o Apocalipse, a gente viu o que aconteceu no desfecho dessa luta, a gente viu praticamente partes do plano do Lex Luthor em tudo isso também, a gente viu também mais a família Kent, assim como a Lana e a família dela, de luto pela morte do Superman. Obviamente isso não é spoiler pra quem assistiu os trailers, né, os sneak peeks que tinham saído da DCW. Então sim, meus queridos, esta temporada vai abordar a morte do Superman. E eu vi algumas teorias na internet falando que provavelmente ele iria morrer nos primeiros episódios, mas depois iriam trazer ele de volta com facilidade, provavelmente jogando ele no sol e tudo mais. A gente viu que no final da segunda temporada o Superman ele ficou sem poderes, ele tava totalmente indefeso. E aí eles fizeram uma tentativa lá que era tudo ou nada, de jogar ele no núcleo do sol amarelo. Ou ele morreria, ou ele recuperaria totalmente os poderes dele e voltaria no seu auge. Que aliás foi exatamente o que aconteceu, ele voltou não no seu auge apenas, mas também na forma mais forte de um Superman em live action que nós já tivemos até hoje. Só que agora a situação é diferente, porque nós vimos o Superman lutando contra o Apocalipse. O Apocalipse nessa versão da história, porque ele já foi retratado de várias maneiras diferentes, né? O Apocalipse, ele na verdade é um projeto que deu certo, mas nem tanto lá de Krypton, né? Também é abordado isso na série Krypton que foi cancelada. Mas o Apocalipse nessa versão da história se trata da versão do Superman bizarro, que também foi um pouquinho alterada das diversas adaptações que ela já teve em live action até hoje. A versão do bizarro era o Superman daquele outro universo, daquele universo quadrado, né, que também existe nas HQs. O Superman, quando vem pro nosso universo, ele fica fraco com o tempo, ele fica sem poderes. Só que uma coisa curiosa acabou acontecendo, né, que a gente viu que toda vez que tentavam matar ele, toda vez que esse Superman morria, ele voltava mais forte. Então o Lex Luthor, no final da última temporada, que saiu, que foi a terceira temporada, ele conseguiu tornar esse Superman praticamente indestrutível e imortal. E a gente vê que foi difícil mesmo a luta do Superman contra esse Apocalipse, porque o Superman tentou de tudo, mas de tudo mesmo. Tinha até teorias de que ele na verdade não iria morrer, mas ele iria mandar toda aquela carga de energia dos olhos de radiação de calor dele no Apocalipse, e que muito provavelmente ele ficaria desenergizado, e que aí eles teriam que reenergizar ele na fortaleza ou no sol. Só que a série não quis seguir por esse caminho, né, porque seria muito um Ctrl-C, Ctrl-V do que aconteceu, tanto no final da primeira temporada, quanto também um pouco do que aconteceu no final da segunda temporada. A gente viu que o Lex Luthor mandou o Apocalipse arrancar o coração do Superman, meus queridos. E eu vou dizer pra vocês que isso que aconteceu nesses 2 primeiros episódios foi muito quadrinho, eles estão de parabéns. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Pelo menos até agora, antes de assistir o filme do Superman do David Corenswet, que vai estrear ano que vem, até o momento, Tyler Hoechlin pra mim é o melhor Superman.
e o melhor Clark Kent. E, obviamente, que nós também temos a melhor Lois Lane. Até um tempo atrás eu ainda botava a Erica Durance, que era a atriz da Lois Lane de Smallville, no pedestal. Mais recentemente eu estou colocando a atriz da série Superman Lois como a melhor Lois Lane e o melhor Superman / Clark Kent do momento, porque esses dois episódios exigiram um nível de atuação brutal e os dois estão muito de parabéns, na minha opinião. E praticamente, como nós tivemos 2 episódios, dava a entender que muita coisa ia acontecer, mas não tanta, porque a maior parte desses 2 episódios foi mais o luto pela morte do Superman ou a tentativa de trazer o Superman de volta. Afinal de contas, nós vimos que quando o Jordan levou o Superman para a Fortaleza da Solidão e implorou para a avó dele, que é a mãe do Superman falecida em holograma, ajudar o Kal-El, ela falou que ia fazer o possível, mas que não tinha muito o que ela pudesse fazer. E o Jordan falou, tenta com alguma tecnologia, tenta levar ele pro sol, o que eu faço? E ela disse que nada disso podia adiantar neste caso, porque o Superman estava sem coração. Então assim, mesmo que o corpo dele pudesse ser descarregado e recarregado, mesmo que existe uma tecnologia que pudesse trazer ele de volta ou ajudar ele a se curar, o Apocalipse arrancou fora o coração dele. Então, sem isso, não tem nada que eles possam fazer para trazer o Superman de volta. E a gente consegue analisar um pouco os efeitos especiais também, a história desses 2 episódios. Eu acho que o roteiro do Jonathan, da Lana, da filha da Lana e também da Lois Lane estão excelentes. Nossa, o Lex Luthor então nem se fala, é um ator maravilhoso pro papel. Eu arrisco a dizer que é um dos melhores Lex Luthors que eu já vi, porque ele quebra um pouco aquela bolha de ser mais um cientista, um executivo. Aqui a gente vê que o Lex Luthor, ele bota a mão na massa, tanto que a gente viu também a cena dele indo pra cima do Jordan e também pisando em cima do coração do Superman, que a gente também daqui a pouco vai falar um pouco sobre isso. Eu acho que o único nessa situação que não avançou tanto no roteiro é o Jordan, porque por mais que ele tenha os poderes e que ele seja o único que ele possa fazer alguma coisa, ele simplesmente tem a ideia de ir pra cima do problema, tentar resolver na força bruta, e quando ele não consegue resolver na força bruta, ou ele fica parado escutando o vilão fazer um diálogo, um discurso, e depois ele vai embora. A gente viu que o Jordan ameaçou 2 vezes o Lex Luthor nesses 2 episódios, no mesmo dia, e na segunda vez, quando ele foi atrás do coração do pai dele, que aliás eu vou dizer, viu, mas que moleque burro, né, velho? Tipo, óbvio que o Lex Luthor ia deixar o coração do pai dele, assim, de graça, de bandeja, naquele galpão, naquele container, né? Claro que não, né? Então sim, o Jordan foi muito burro nesses 2 episódios, obviamente que ele queria trazer o pai dele de volta, então a gente entende o luto e o desespero que ele tá passando, mas mesmo assim ele não pensou direito, era uma armadilha. E aí eu vou dizer, viu, a cena em que os capangas do Lex Luthor atacam ele com kryptonita, por mais que tenha sido um paralelo com a cena do Superman recebendo essa rajada de kryptonita lá na primeira temporada, que foi muito da hora, eu vou dizer pra vocês que o CGI me deu uma incomodadazinha, viu? Eu já vi eles fazerem raios melhores, então podia estar melhor. Não achei que foi tão bem feito. Mas também, como eu acho que é começo de temporada, provavelmente eles vão querer economizar o CGI e os efeitos e o dinheiro pra uma batalha, pra uma coisa mais à frente. E a gente viu que o Jordan não conseguiu se livrar desse problema, né? Ele acabou, na verdade, tomando um empurrão lá pra dentro do container. E quando ele tentou sair de novo, o Lex Luthor ativou lá um sinal de onda sonora que praticamente fez muito mal pra ele. Cara, é muito óbvio que o Jordan não tava pronto pra enfrentar o Lex Luthor. E o ruim é que é tão óbvio pra gente que a gente já espera que o protagonista, né, no caso, não vai ser tão burro de se meter numa cilada como essa. Mas não, a série não gosta de andar muito pra frente com o amadurecimento e evolução do Jordan. A gente vê outros personagens evoluindo, mas o Jordan, ele fica meio que parado, sem fazer muita coisa no roteiro. De qualquer forma, a gente viu que o Jordan falou que não sairia daquele galpão sem o coração do pai dele. E aí a gente viu que o Lex Luthor botou lá um coração, jogou no chão e pisou em cima. E assim, pessoal, obviamente que isso daí abre portas pra teoria. Será que o Lex Luthor seria tão burro, mas tão burro, de simplesmente destruir o coração do Superman? Eu acho, sinceramente, que tem a possibilidade daquele lá não ter sido o verdadeiro coração do Superman. Ou pode ser sim que tenha sido o verdadeiro coração do Superman, e eu não sei, não faço a menor ideia de como é que a série vai trazer o Superman de volta. Porque por mais curta que seja essa temporada, e óbvia que seja a adaptação da morte do Superman, a gente sabe que o Superman ficaria morto nesses primeiros episódios, mas muito provavelmente alguma coisa vai acontecer no final da série em que ele vai retornar, talvez até com traje preto, ou talvez até com uma cueca por cima da calça. O importante é que a gente sabe que o Superman vai voltar em algum momento, nem que seja pra se despedir ou algo assim. Eu não acho que eles vão deixar realmente o personagem morto. Só que
como que eles vão fazer isso e até lá o que vai acontecer, a gente realmente não sabe. A gente sabe que o Lex Luthor, apesar de ter conseguido capturar o pai da Lois pra roubar o dispositivo, pra conseguir controlar o Apocalipse pra matar o Superman e arrancar o coração dele, ele ainda assim comprou lá uma casa que fica do lado do restaurante lá em Pequenópolis. Ele comprou com uma empresa de fachada, tanto que esse daí é o arco da Lana Lang. Ela tá tentando justamente conseguir desfazer essa venda e muito provavelmente se ela conseguir fazer isso, vai afetar pra cima dela. E ela falou pra filha dela, né, pra Sarah, que quando o Lex Luthor for revidar, que ele revide só pra cima dela e não pra filha dela. Só que a gente sabe que o Lex Luthor, ele não joga desse jeito. Ele vai afetar a Sarah, ele vai afetar os meninos. E aliás, isso é uma outra coisa que eu achei muito da hora desses dois episódios, que foi a referência a Jogos Mortais, né? E eu vou dizer que aquela questão de ligarem pra Lois Lane pra dizer qual filho ela tem que escolher, apertando 1 para salvar o Jordan, 2 para salvar o Jonathan e apertando 3 pra você deixar seu like no vídeo. Você não fez isso até agora. Você não pode assistir esse vídeo mais um segundo sem deixar seu like no vídeo. Senão, meus queridos, o Superman não vai voltar. E a gente precisa que o Superman volte pra finalizar essa temporada. Então você tem que deixar o like no vídeo, ok? Muito obrigado. Então sim, a referência foi legal, só que a gente não sabe o que aconteceria se ela tivesse clicado para salvar o Jordan. A gente sabe que ela clicou para salvar o Jonathan, né? Pelo menos foi o que eu entendi na hora. Só que não aconteceu nada com nenhum dos dois. Na verdade, o Jordan foi jogado lá também no escritório da Lois Lane do Gazeta. E aí ele falou pra ela que infelizmente o coração do Superman foi de fato destruído. E a Lois, obviamente, ficou muito mal com isso. Cara, o que eu acho engraçado desses dois episódios é que a Lois mandou os meninos ficarem em casa, tipo, umas 2 ou 3 vezes. E cada hora que eles saíam pra tentar resolver alguma coisa, piorava a situação, dava alguma merda na situação. No final das contas, a gente viu que todas as atitudes do Jordan e do Jonathan fizeram com que o Lex Luthor finalmente descobrisse quem é o Superman. Que o Superman é, na verdade, o Clark Kent, né? É engraçado quando um vilão ou um personagem, assim, que a gente conhece dos quadrinhos, acaba descobrindo a identidade do herói, que é uma coisa que a gente já sabe há anos, né? Eu também achei muito engraçado quando isso daí aconteceu na série da Batwoman, quando a Renée Montoya descobriu que o Batman era o Bruce Wayne por conta dos diálogos soltos. Então sim, foi bem legal ver o Lex Luthor descobrindo isso, né? E a própria Lois Lane falar pra Lana que em algum momento a cidade toda, ou o mundo todo vai saber desse segredo. A gente viu que teve um outro personagem também, acho que um tal de Chuck, que acabou descobrindo que o Clark é o Superman, né? Que é o marido da Lois, pela forma como ela chorou, como ela tratou lá na hora que o Superman tava morto no chão. E ele disse, obviamente, que como o Superman é um herói, sempre ajudou, ele não vai contar pra ninguém, não tem interesse em prejudicar nessa história. E aí, no final de tudo, a gente viu que o Jordan, o Jonathan e a Lois foram pra Fortaleza da Solidão pra poder se despedir oficialmente do Superman, oficialmente do Kal-El. E a gente viu uma coisa bem bacana, né? O Superman, desde que ele criou essa nova fortaleza, ele criou um holograma dele também. Igual ele tinha do pai dele, igual tem da mãe dele, ele criou um holograma dele pra poder auxiliar o Jordan nas suas missões, nos seus desafios futuros. Então sempre que eles precisarem de algum conselho, de alguma coisa dentro da Fortaleza da Solidão, o Clark, Superman, vai estar lá pra poder ajudar. Só que foi o que ele falou, da Fortaleza pra fora, os três estão independentes agora. Não tem mesmo o que ele possa fazer. A gente também viu que o Sam Lane quase morreu, né? Eu acho, sinceramente, que vão ter mortes nessa última temporada. Não sei se vai ser o pai da Lois. Teve agora a morte do Superman, que obviamente ele vai voltar, porque precisa de um coração pra voltar, né? Mas eu acho sim que a gente tem que se preparar para ver mortes, ressurreições. E eu acho que tudo pode acontecer nessa última temporada. Minha nota pra esse começo de temporada é 8,5 praticamente. Eu acho que mostraram grandes cenas de ação. Eu acho também que os episódios dão uma certa enroladinha, tem uma certa barriguinha em alguns momentos, com algumas decisões meio burras. Mas no geral, a apresentação do clima de luto, os flashbacks do passado. E outra coisa também muito interessante, né? A gente descobriu que o Superman, ele era meio inocente demais até conhecer a Lois Lane, ou melhor, até dizer pra ela que ele era o Superman. De acordo com o que o episódio deu a entender, o Superman só se deitou com uma mulher pela primeira vez com a Lois Lane, quando ele contou pra ela que ele é o Superman. E cara, isso é muito fofo. É isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Por favor, comente sua teoria, sua opinião, sua dúvida nos comentários e vamos debatendo juntos, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que assistiu até aqui. Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.